Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta-feira, temos agora 22 graus aqui em Natal, sensação térmica de 22. Ventos aí na casa dos 12 km por hora, mas com rajadas de 24 km por hora. Isso combinado com a umidade de 92%, tá deixando aí o natalense com a sensação térmica bem mais baixa do que de 22 graus, como está indicando aqui no aplicativo que eu uso. Por sinal, para quem quer aproveitar aí a noite da sexta-feira, o aplicativo aponta que a última chuva, se ocorrer, como eu já apontei lá no blog desde de manhã, acontecerá às 19 horas, mas muito fina, tão fina, que está lá marcado 0 milímetro, então acho que a gente não vai nem perceber essa chuva caindo. Então dá para aproveitar a noite para quem gosta de frio. Hoje é dia de tirar o casaco, porque esse vento em Natal não tá nada fácil. Bom, e hoje então chegando com esse tema aí, abelhas, filosofia, cara de pau, são 3 coisas diferentes. Vamos começar com as abelhas. Hoje eu vi lá no G1 que um pesquisador brasileiro chamado Túlio Nunes, coordenado por outro brasileiro, Norberto Lopes, que é da Sociedade Brasileira de Química, desvendou como é que a abelha rainha se destaca e se impõe numa colmeia. Isso é uma descoberta importante aí no reino da biologia e da química também, porque se descobriu que lá, conforme os artigos publicados nas revistas Nature, Ecology and Evolution, você já sabe que é uma revista internacional que está em inglês, e Scientific Reports, a pesquisa utilizou mais de 20 espécies de abelhas sem ferrão, oriundas de Brasil e Austrália. A mais conhecida delas por aqui é a jataí, que é responsável por um valorizadíssimo mel chamado mel de jataí. Eu não sou muito fã de mel, então não tenho ideia se realmente é gostoso ou não, mas sei que quem gosta anda falando nesse mel por aí. Bom, então o estudo descobriu que as operárias fazem uma espécie de cafuné com as antenas na abelha rainha, e é nesse momento que uma substância química é exalada pela rainha, sinalizando para elas lá, as operárias, que quem manda no pedaço é ela, a rainha. Então, essas operárias, coitadas, param de ovular naquele momento. Porque havia até uma especulação se as operárias já nasciam sem óvulos ou alguma coisa do gênero. Então, os brasileiros conseguiram matar a charada aí de que essa abelha rainha, ela se estabelece, então, na hora que ela sinaliza com essa substância química. Ainda não se sabe por que uma determinada abelha é quem libera esse sinalizador. Só uma, na verdade, na colmeia. E então, qual seria esse critério de escolha da natureza para que essa abelha em um determinado momento diga, quem manda aqui sou eu, percebam pelo meu cheiro. Mas é o cheiro da rainha que se impõe. Aí a gente tem aquela ideia de que os seres humanos sempre reproduzem a realidade da natureza. Adivinha só o que é que acontece no nosso mundo? O povo se encharca de perfume para tentar se impor no cheiro, né? Afinal, a abelha rainha, só ela é quem reproduz na colmeia. Então, a gente vê isso não só entre as fêmeas, né? Não só entre as mulheres, os machos, os homens também. Então, o pessoal se encharca de perfume tentando agradar aí o parceiro ou a parceira para esses efeitos. Bom, não é bem para reprodução, porque pelo menos na espécie humana o povo não quer logo ter filho de primeira, mas para pelo menos atrair um parceiro para atividade sexual. Então, é mais um daqueles capítulos em que o povo diz a vida imita a arte ou é a arte que imita a vida. Aqui eu digo, né? A gente imita as abelhas e nem sabia, né? É uma reprodução normal da natureza, então, que quem queira se estabelecer no pedaço ande com um perfume aí bem ativo, bem cheiroso, mas muito ativo dá dor de cabeça, viu, minha gente?
Bom, agora vamos falar do segundo tema, que é essa da filosofia, né? O que será que a filosofia tem a ver com isso? Eu também vi hoje uma publicação, essa acho que foi da revista Exame, a respeito de se usar a filosofia para autoajuda. Isso não é uma coisa nova. Eu me lembro, por exemplo, falando aqui em basquete, que o Phil Jackson era um treinador super ganhador da NBA e o Phil Jackson utilizava Nietzsche, né, que dava aquele mito do super-homem, para, por exemplo, um dos grandes enterradores, pontuadores da NBA, que era Shaquille O'Neal, conseguiu ultrapassar seus limites. Shaquille O'Neal tinha um problema seríssimo de arremesso de lance livre. Ele conseguia fazer uma cesta durante o jogo, enterrava com aquele corpão dele lá a bola na cesta. Mas quando não tinha ninguém marcando, quando o jogo parava e ele ia para aquela linha de lance livre, era um Deus nos acuda, como na NBA o limite de faltas individual, pelo menos naquela época, nem sei como é que tá hoje, era de 6 faltas. Então os marcadores que iam enfrentar, inicialmente o Orlando Magic, depois os Lakers, onde o Shaquille jogou. O povo já olhava assim, ó, eu tenho 6, você tem 6, ele tem 6, então são 18 cestas que nós vamos tirar de Shaquille O'Neal. Então, aquilo incomodava muito durante a carreira dele e foi Phil Jackson que conseguiu que ele melhorasse e muito no Los Angeles Lakers. E pouca gente sabe disso. O que Phil Jackson usou para que Shaquille O'Neal melhorasse não era só treinamento, porque isso se faz em todo canto da NBA. Esses cabas chegam a arremessar às vezes 1.000, 2.000, 3.000 bolas em determinadas sessões de treinamento. Mas o que Phil Jackson usou foi Nietzsche, né? Filosofia para fazer com que Shaquille O'Neal melhorasse como atleta da NBA. Aí hoje então a Exame trouxe essa filosofia como autoajuda, como se fosse uma coisa muito nova e nem é. Mas eu adorei as frases que eles separaram lá dos filósofos. Vou aproveitar para repassar aqui e até discutir um pouco sobre elas, apesar de que elas estão deslocadas, e a intenção da matéria era fazer o povo pensar nos desafios da sua própria carreira. Eu acho que nem era da Exame mesmo. A Exame estava reproduzindo, na verdade, uma matéria da Você S.A., que é uma revista mais voltada para, não sei nem para quê, para ser sincera, desenvolvimento de carreira, alguma coisa assim. Eu não imagino que você vai conseguir isso através de uma revista, mas era essa a intenção. Bom, aí vamos lá para as frases então, para a gente pensar um pouco sobre elas. Quem sabe você não usa aí na autoajuda, não só na sua carreira, mas até na sua vida. Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo suíço que viveu entre 1712 e 1778, disse: a paciência é amarga, mas tem um fruto doce. Interessante essa reflexão. Agora eu digo, não é só amarga, é difícil ter paciência, ainda mais nos dias atuais. Todo mundo quer que tudo seja resolvido para ontem. Esperar não anda muito sendo uma característica dominante na nossa sociedade. Então, acho que o conselho do Jean-Jacques Rousseau, o aforismo dele, se encaixa como uma luva. É super amargo ter que ser paciente, é super amargo ter que esperar, mas tem um fruto doce. Normalmente as coisas saem como a gente quer quando a gente tem uma certa dose de paciência. Não sei se aplica a tudo, mas vamos lá. Vamos ver até onde vai essa filosofia para autoajuda aqui. A segunda frase destacada é de Confúcio, um filósofo chinês que viveu de 551 a.C. até 479 a.C. Ele diz: não importa o quão devagar você vá, desde que não pare. Interessante, né? É um conselho realmente para você seguir na direção do que quer, não importa o que seja também, né? Mas você vai seguindo devagarinho. Às vezes você pensa que não está fazendo uma grande progressão, mas se de fato você não parar, uma hora você vai chegar no que você quer. E aí eu junto esse conselho com o anterior. Às vezes a gente quer que tudo chegue rápido, quer que o passo que a gente deu primeiro já leve ao que a gente quer, e aí vem a lição de que a paciência é amarga, mas o fruto é doce. Precisamos ter paciência para chegarmos onde a gente quer.
Vamos a outra frase aqui. Essa é de Sêneca, um filósofo romano que viveu em 4 a.C. até 65 depois de Cristo. Que é que dizia Sêneca lá? Não é porque as coisas são difíceis que não nos arriscamos. É porque não nos arriscamos que elas se tornam difíceis. Isso pode ter uma tradução para tudo quanto é lado. Se você não tomar risco, sua vida vai ser sempre difícil, falando aí numa perspectiva de carreira. Eu não chego a esse ponto. Eu acho que a lição de Sêneca é até um pouco mais óbvia. É porque realmente, sem você enfrentar risco nenhum na sua vida, qualquer risco que apareça, você vai considerar que a vida ficou muito difícil. Tá difícil lidar com ela. À medida que você vai lidando com esses riscos, eles vão ficando nem tão riscos assim. Vão ficando uma coisa mais corriqueira, algo que você consegue superar. E eu acho até interessante o conselho sobre esse aspecto, porque às vezes o que a gente precisa é ter um outro olhar sobre as situações. Às vezes parece que tá tudo dando errado, tá tudo muito difícil na vida, parece até que tem um complô do universo contra a gente. E de repente a gente para e dá aquela respirada e consegue ver que não é bem assim. Que basta a gente trabalhar numa determinada direção que as coisas vão se encaixando. E eu me lembro até quase que um lema de vida que se criou aqui em casa. É que se dá para resolver, não adianta se aperrear. E se não dá para resolver, também não adianta se aperrear. É por aí. Se dá para resolver, não vai resolver, então não tem estresse. E se não dá para resolver, não tem muito o que fazer mesmo. Então, não adianta estresse também. Termina mais ou menos nesse sentido aí. Vamos lá para Sócrates, né? Que foi um filósofo grego que viveu de 469 a.C. a 399 a.C. Aí vamos à frase dele, que já é um pouquinho maior. Lembre-se que não há nada estável nas relações humanas. Portanto, evite a exaltação exagerada na prosperidade e também a depressão exagerada na adversidade. Esse talvez seja um conselho maravilhoso para se lidar com tudo na vida. Não adianta achar que a felicidade vai ser eterna, daquele momento bom, nem que a tristeza vai ser eterna. Pode ser resumido até no anel, acho que faz tempo que eu não leio Bíblia, mas no anel de Salomão, né, que ele diz a história aí que ele pediu que fizesse uma inscrição no anel dele para que ele se lembrasse que nada durava muito, que a situação de tristeza passaria e que aquela situação dele rico, rei, dominante também passaria. E aí ele mandou escrever lá, isso passará, no anel. Então, cada vez que ele estava lá contemplativo com um problema grande ou uma situação muito boa na vida, ele olhava para o anel e se lembrava que aquilo tudo era passageiro. Então, é mais ou menos nesse sentido aí também a lição de Sócrates, né? Nada é estável nas relações humanas, então nem adianta exaltar muito a prosperidade, como também não adianta chorar muito na adversidade. Vamos lá, vamos seguindo, tem mais frases aqui. Lao Tse, filósofo chinês que viveu de 604 a.C. a 531 a.C., disse: preocupe-se com a aprovação das pessoas e você será prisioneiro de si mesmo. Tá aí outra verdade, essa eu acredito. Se você ficar levando a sua vida a depender de se as pessoas estão curtindo aí a rede social, curtindo, retweetando, compartilhando o que você falou, aprovando o que você falou, aprovando essa pessoa, essa personagem que você cria nas redes sociais, você vai ser um prisioneiro de você mesmo, porque é você que está criando essa prisão de depender da aprovação dos outros. Não há aprovação total. Ninguém pode ser aprovado 100%. Né? Você tem uma aprovação temporária, de um momento, e mesmo assim, às vezes aquela mesma pessoa que aprovou aquilo naquele momento, no momento seguinte já repensa e já desaprova. Então, não adianta você levar a sua vida a depender do que os outros aprovam ou desaprovam. Você tem que viver sua vida de acordo com o que você acha certo ou não. É rezar que você leve sua vida sem tornar ninguém infeliz, sem querer passar por cima dos outros, porque isso pode até trazer uma felicidade momentânea, mas depois volta.
E às vezes o povo nem sabe por que volta, né? Mas volta. What goes around comes around, né? O que vai e volta nesse universo é a coisa mais certa do mundo. Então faça o bem para voltar o bem, que é o legal, mas não espere, não dependa, não sofra por causa de aprovação dos outros. E a gente vê muito isso. Acho que esse conselho talvez seja o melhor da filosofia para os dias atuais, porque a gente vê muito as pessoas preocupadas hoje com aprovação por causa dessa praga dessas redes sociais no dia a dia. Vamos lá, penúltima frase então. Nós temos Plutarco, filósofo grego que viveu de 46 depois de Cristo a 120 depois de Cristo. E ele diz: o que conquistamos em nosso interior modifica nossa realidade exterior. Sim, é verdade. Né? Aquilo que você conquista para você por dentro, né? Aquela felicidade, aquela satisfação pessoal. Não a compra de um carro para mostrar o carrão que você comprou. Não a casa, não desperdício de dinheiro, mas aquilo que você tem por dentro, o amor, a felicidade. Aquilo sim transforma a sua realidade exterior. Isso fica muito claro, por exemplo, falando em profissão, já que o texto, a reportagem era a respeito de profissão. Quando você trabalha naquilo que você gosta, né? A transformação exterior vem também. Trabalho todo ele é difícil, mas quando você trabalha naquilo que você gosta, a satisfação é quase que diária. Mesmo nos dias de estresse, surge alguma coisa para lhe satisfazer e tudo muda ao seu redor, né? Por fim, nós temos Sun Tzu. Nem sei se em chinês pronuncia assim, chinês é danado para ter umas letras com som diferente. Filósofo chinês que viveu de 544 a.C. a 496 a.C. E ele diz: a vitória está reservada àqueles que estão dispostos a pagar o preço. O quê? Ah, tá. Meu Deus, é minha audiência ao vivo aqui querendo entrar. E agora não tem como. Bom, a vitória então está reservada àqueles que estão dispostos a pagar o preço. Sim, não que você vá comprar a vitória, mas o preço é a dedicação, tudo que você vai ter que se esforçar para conseguir aquilo. Nada vem de mão beijada, à exceção para os políticos, né? Mas até esses coitadinhos sofrem, viu? Quem quiser ver sofrimento de político, acompanhe uma campanha. Acompanhe uma campanha eleitoral para ver. Os cabas nem dormem direito. É 2, 3 horas, 4 horas no máximo por noite. Tem que comer o que tá passando na rua. Estão sujeitos a qualquer coisa. E acham que fazendo isso eles recebem então a vitória de poderem lidar com o dinheiro público do jeito que bem entendem, né? Mas de todo jeito é uma vitória. Então você tem que se dedicar muito e saber que para conseguir as coisas, não estou falando nem de bens materiais, pode ser, por exemplo, uma saúde boa, conseguir perder peso, né? Não vamos falar de comprar bens, né? Conseguir um emprego que lhe satisfaça, porque é um ambiente bom. Há sempre um preço a pagar e há muita dedicação, mas ela chega, a vitória chega, então, depois disso. Bom, então essa filosofia para autoajuda aí, de acordo com a reportagem da Exame, eu só fiz comentar aqui as frases que eu achei mais interessante. Autoajuda para quem quer, tem muito de todo tipo. Eu tô até lendo um que, na verdade, não é uma leitura. Todo dia eu abro uma pagininha e olho. Acho que é Nietzsche para estressados. Eu não sei se o autor é Alan Percy Jackson. Não, Percy Jackson é um personagem. É alguma coisa assim o nome. Eu prometo que eu digo depois como é o nome do autor desse livro. E é interessante porque cada dia ele bota um aforismazinho de Nietzsche e aplica lá para uma vida melhor. Bom, autoajuda vai muito do espírito de quem lê, né? Tem muita besteira e baboseira nesse mundo. Tem, e como tem, eu já li muita besteira e muita baboseira, mas também de vez em quando surge alguma coisa legal. E eu acho que muito é o espírito da pessoa mesmo. Acho que o termo correto é esse, é autoajuda. É você pegar aquilo e você transformar em uma coisa boa para você. Não é o poder da leitura, e sim o poder da sua interpretação que pode mudar alguma coisa. Mas falando em filosofia, eu tenho que terminar com essa. Hoje eu estava no Twitter, como sempre, eu frequento muito o Twitter, discuto lá pelo Twitter, publico muita coisa. E hoje eu dei de cara com um Twitter do ex-presidente Lula,
com a melhor frase que eu vi no dia de hoje, assim. Me tirou de muitos problemas hoje, porque eu não consegui, comecei a rir. Olha a sua frase de Lula. O dinheiro que ganhei era porque eu era um dos mais importantes conferencistas do mundo. Eu e o Bill Clinton. É até difícil fazer um comentário sobre uma coisa dessa, né? Eu não consegui. Hoje eu até retuitei a frase dele com um comentário de risada em cima, porque é até o dinheiro que ganhei era porque eu era um dos mais importantes conferencistas do mundo. Essa eu podia passar sem ver, né? Mas tá lá a explicação. E ele ainda faz questão de se incluir com Bill Clinton. É interessante porque o Bill Clinton também enfrenta problemas. Ele e Hillary Clinton lá no país deles, nos Estados Unidos, com a fundação deles, com a arrecadação de dinheiro no período que Hillary era secretária, né? As palestras de Bill Clinton. Então, Lula já arranjou seu companheiro de crucificação aí pública. Aí o que é que essa frase me lembrou? Essa frase me lembrou de outra frase que foi pronunciada há 24 anos, num escândalo que ficou conhecido como os anões do orçamento. Não sei se o pessoal se lembra desse escândalo. Foi em 1993. Um assessor da comissão de orçamento, que era chamado José Carlos Alves, acho que ele era baiano. Ele foi preso, olha só, porque bom, a suspeita, eu nem sei se ele foi condenado, como é que foi. Ele, na época, era suspeito de ter tramado a morte da mulher dele. E na prisão lá, ele, naquela pressão, né, você preso por uma coisa que o julgamento tende a lhe condenar há muitos anos, né, que é uma morte, um assassinato. Ele não aguentou a pressão lá da prisão e ele terminou revelando um esquema horroroso de desvio de dinheiro público do orçamento. O pessoal deve se lembrar aí de João Alves, Ibsen Pinheiro, que era até, acho que presidente do Internacional Futebol Clube, né? Aliás, clube, Esporte Clube Internacional. E o escândalo ficou conhecido como Anões porque era João Alves e mais 7. O pessoal dizia que era como se fosse Branca de Neve. E, na verdade, esses parlamentares todos eram baixinhos. Aí ficou esse apelido lá para o escândalo de anões do orçamento. E os caras desviavam dinheiro na cara dura mesmo. Era muita gente envolvida. Eu vou até dizer aqui os nomes rapidinho. João Alves, José Carlos Alves, Ricardo Fiuza, José Geraldo Ribeiro, Genebaldo Correia, Manuel Moreira, Raquel Cândido, Ibsen Pinheiro, Cid Carvalho, Ronaldo Aragão, Gedel Vieira Lima, esses nomes vão e voltam, né? Edson Lobão, João Alves Filho, Joaquim Domingos Roriz, governador, né, do Distrito Federal. Margarida Procópio, Carlos Chiarelli. Não sei nem quem escapou, não, porque teve gente que foi absolvida aí desse escândalo. Mas por que eu lembrei disso, né? Porque o João Alves, quando estava depondo lá na comissão da CPI, né, que investigava esse escândalo do orçamento, ele tinha um patrimônio 300 vezes maior do que o salário dele de parlamentar. Aí eu me lembrei agora dos 9 milhões de Lula, que já fizeram as contas que não dava para ele ter esse dinheiro, com o salário dele lá de presidente, de aposentadoria, sei lá o que mais que ele recebe. Mas tudo bem. O negócio lá era pior com o João Alves. E aí ele, então, um patrimônio 300 vezes maior, perguntaram a ele como ele tinha conseguido um patrimônio daquele, ganhando menos, né? Bem menos do que o patrimônio apontava. Isso só em 1993, né? Que o patrimônio tinha subido. Aí o cara disse, olha, sabe o que foi? Deus me ajudou e eu tirei 56 vezes na loteria. A risada foi geral na hora que ele respondeu isso. Ele respondeu na cara dura isso na comissão lá de inquérito, parlamentar de inquérito, na CPI. Ele respondeu na cara dura. Pra vocês terem uma ideia, segundo a probabilidade matemática, para ele conseguir esse número de acesso à loteria, que ele seria um enviado de Deus. O cara tirar 56 vezes na loteria no mesmo ano, na vida inteira já ser um enviado de Deus, você imagina no mesmo ano. E a probabilidade matemática, então, aponta que ele teria um gasto de 17 milhões na época de dólares. 17 milhões de dólares em apostas para ele conseguir um número desse de premiação na loteria.
Então, pra mim foi a mesma risada, né? Quando eu vi essa frase hoje de Lula no Twitter, dinheiro que ganhei era porque eu era um dos mais importantes conferencistas do mundo. Dizendo o que ninguém sabe. Eu e Bill Clinton. Aí eu me lembrei logo da frase de João Alves. Não, esse dinheiro aí que eu tenho, meu patrimônio 300 vezes maior do que o meu salário, e só no ano, né, de 93, é porque eu ganhei 56 vezes na loteria. Deus ajudou. Deus está ajudando demais os políticos e esquecendo da gente aqui. Essa aqui é a realidade. Aí, deixa eu dar aqui, então, uma programação para o fim de semana, né? Já falei demais aqui hoje. Ah, tem um outro meme que eu vi hoje que achei muito engraçado. Essa foi no Facebook. Tava lá o Chaves e o Senhor Madruga. Quem assistia a Turma de Chaves sabe bem do que eu tô dizendo. Aí tava lá o Chaves lendo um papel. O Chaves tinha muita dificuldade para ler. Era quase que analfabeto, né? O personagem tava na escola tentando aprender. E lá na charge, então, que aparecia no meme, tava o Chaves lendo aí dizendo: Temer renuncia ao posto. Aí seu Madruga toma lá a folha dele e vai ler o que tá escrito, né? Como quem diz assim, seu burro, você leu isso errado. Temer aumenta imposto, né? Então, a gente tá vivendo essa realidade. Em vez do cara sair, 5% ainda de pessoas, na última pesquisa, 5% de pessoas pesquisadas acham o governo dele ótimo e bom. Eu queria saber quem são essas pessoas, além dos políticos. Porque o pessoal do PMDB deve estar achando muito bom, mas fora eles, quem mais? Porque só o PMDB não dá 5%. E quase que 94% da população querem que ele saia. Esse tem uma legitimidade incrível, né? É impressionante. Gastando, aumentando os gastos e botando pra gente pagar. Mas fazer o quê? É assim que o povo gosta, né? Bom, programação então, dica de programação. Claro que hoje à noite a minha dica disparada, 21 horas, Arena das Dunas, jogaço, América e Ceilândia disputando uma vaga aí. Praticamente o último passo que o América tem que dar para chegar para o acesso, para voltar à Série C. Não deveria ter caído, mas infelizmente caiu. Então o América hoje, a torcida promete esquentar a noite, esquentar as arquibancadas da arena, fazer uma festaça, já tá tudo vermelho por lá, e empurrar o Mecão para essa vitória. Já tô ouvindo fogos aí rolando na noite. E a festa do jogo passado foi muito bonita, os jogadores todos disseram que se emocionaram com aquela festa, né? As luzes dos celulares do pessoal, apagaram-se as luzes da arena só para a torcida fazer sua festa lá como se fossem uns vagalumes, muito bonito. E também na recepção ao ônibus, né? Fizeram um corredor de fogo, foi uma coisa muito bonita, os jogadores disseram que se arrepiaram, alguns chegaram a chorar com aquilo. Então, se a festa era essa no mata-mata anterior, imagine hoje, o negócio deve ferver e vai esquentar essa noite ali na Arena das Dunas. Então, fica a minha dica de programação para hoje. No sábado, tem uma festa num bar chamado El Rock. Nunca fui em Candelária, mas a festa tá prometendo. É chamada The Bowie, toda em homenagem a David Bowie. Vão ser 2 DJs, não vai ser nem banda tocando, porque é para não estragar o clima, porque David Bowie tinha um jeito todo próprio de cantar, de produzir suas músicas. Então, nós vamos ter toda essa atmosfera David Bowie na noite. Eles prometem até fazer umas exposições de algumas coisas, quadros, canecas, camisetas com o tema dele. E a festa promete então ser bem dançante. Vai ter um DJ para tocar as grandes músicas dos anos... deixa eu ver, dos anos 60 e 70 e um outro DJ só para comandar dos anos 70 aos 80. Então a festa é amanhã, entrada R$15, 22 horas no Bar El Rock em Candelária. E a grande dica do fim de semana, eu que adoro peça de teatro, é a peça Histeria de Jô Soares sobre um encontro. Esse encontro é real, hein? Eu nem sabia disso, mas é real. Um encontro real entre o pai da psicanálise, Sigmund Freud, e o pintor surrealista Salvador Dalí. Dizem até que depois de ler o livro lá de Sigmund Freud, Dalí pintou muitos quadros com referência ao que ele passou na sua obra.
Então, a peça promete fazer pensar, mas também fazer rir muito. É uma adaptação de um texto que Jô Soares assistiu na França, em Paris. Quer dizer, a peça em si é inglesa. É uma peça inglesa de 1993, que foi adaptada e dirigida por Jô Soares. Então, já fez muito sucesso na Europa. Está fazendo sucesso no Brasil. Chega aqui para o Teatro Riachuelo, nesse domingo, 19 horas. As entradas, então, nós temos aí R$120 balcão e freezer, 140 plateia, 160 camarote. Mas há os descontos, quem é Unimed Natal, quem é assinante tribuna, quem é idoso. E aí eu não vou saber de todo mundo, mas ó, vale a pena. Peça sempre vale a pena, um texto assim diferente, internacional, então é que vale a pena mesmo para a gente expandir os nossos pensamentos, as nossas ideias, ainda mais um tema tão diferente que é juntar Freud e Salvador Dalí. Então, vale a pena. Eu vou conferir. Já estou aqui cravando que eu vou conferir essa peça lá no domingo. Bom, minha gente, é isso. Deixo aqui também um aviso de que o podcast de domingo não vai ser nesse domingo, vai ser amanhã. Estou fazendo de tudo para ele sair às 10 horas da manhã. Tá meio complicado, né? Semana passada eu mudei o horário de um, mudei o horário de outro. Essa semana eu mudei dos dois. Esse começou mais cedo, meia hora mais cedo. E o de domingo vai ser, na verdade, no sábado de manhã. Mas, se Deus quiser, vai ser às 10 horas. E renovo o convite, então, para este sábado, 10 da manhã, para falar sobre futebol, falar sobre como é que anda a Série B para o ABC, o que é que deu hoje de América e Ceilândia. E na próxima semana, se Deus quiser, as coisas voltam ao normal, mas eu acho que o da sexta vai ser complicado, porque eu não devo estar em Natal, vou depender de Wi-Fi de hotel para ver se dá certo. Então, não sei, imagino que esse da sexta vai ficar para o sábado e o do domingo é que vai ser no horário certo, às 10 da manhã. Mas eu vou avisando pelo podcast. De todo jeito, então, convido para amanhã, 10 da noite. Próxima semana nós vamos ter sobre esses outros assuntos aqui, ou na sexta ou no sábado. Mas já deixo, então, um bom fim de semana para todo mundo. E uma boa semana também para quem não vai acompanhar o futebol, né? Vamos esperar que tudo de bom aconteça. Essas chuvas deem uma pausa. Tudo bem que ainda fique frio, mas com muitas chuvas, Natal desaparece, não dá certo, né? Então é isso, minha gente. Até lá! Thank you.